Olá, está começando o resumo da semana aqui pela TVL. Acompanhe a partir de agora as notícias de destaque da Câmara de Vereadores e o dia a dia do Poder Legislativo de Blumenau. Resumo da semana já está no ar. A Câmara de Vereadores promove a partir desta segunda-feira a primeira semana interna de prevenção de acidentes. Uma programação com 5 dias de atividades está sendo divulgada já entre os servidores do Poder Legislativo. O evento de abertura é a palestra com a Cruz Azul sobre prevenção das drogas nesta segunda-feira. Na sexta, a semana fecha com a participação do Corpo de Bombeiros sobre primeiros socorros, acidentes e também combate a incêndio. Todas essas atividades têm a coordenação da CIPA, instalada recentemente na Câmara de Vereadores. Comunidade cobra manutenção de rua no bairro do Salto. O vereador acompanha a situação. Neste trecho da rua Bento Araújo, a pavimentação está afundando, colocando em risco quem passa por aqui. Neste outro trecho, o mato está crescendo. A comunidade pede ao poder público mais atenção aos moradores da região. Nós fazemos a nossa parte, né? Nós contribuímos e somos contribuintes e gostaríamos que fosse também feito a parte pública. O vereador Zeca Bombeiro foi chamado pelos moradores aqui desta região do bairro Salto. O parlamentar adiantou que as ruas realmente estão precisando de mais atenção por parte do poder público. O SAMAI andou fazendo manutenção, andou trocando aqui também algumas tubulações e a rua formou ondulações, a pavimentação não é mais a mesma, constantemente vem cedendo aqui a pavimentação, inclusive formando até algumas crateras, algum buraco. Antes era vazamento de água, agora não é mais o vazamento de água, agora é a pavimentação que está cedendo, está fazendo algumas crateras aqui na rua. E depois também, quando nem chegou o verão ainda, e o mato já está tomando conta desse loteamento, Marcão. Não sei se no inverno foi limpo isso daqui, porque se tivesse sido limpo, com certeza o capim não estaria dessa altura. O problema da falta de manutenção está ocorrendo também nas transversais da rua Bento Araújo. Vou encaminhar indicações junto à mesa diretora para que o mais rápido possível seja tomado providências aqui e seja dado não só vir aqui arrumar e roçar, mas como periodicamente seja dado manutenção, Marcão. Senão o vereador tem que vir mensalmente aqui para fiscalizar e para ver se realmente a secretaria está trabalhando. Não deveria ser esse o papel do vereador, mas infelizmente a gente tem que fazer para dar o respaldo para a comunidade. Blumenau pode ser a terceira cidade do Brasil a proibir o comércio e a produção do patê de fígado de pato e ganso. O projeto de lei, que já foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores, proíbe a fabricação e a comercialização do patê foie gras, que vem do francês e significa fígado gordo. O produto é feito a partir de fígado de pato ou ganso, depois da alimentação forçada dos animais. A proposta, de autoria da suplente de vereador do PT, Evelyn Rucher, considera maus tratos o uso deste método. Essa é uma das formas mais cruéis de maus tratos aos animais que a gente tem verificado, que a gente tem enfrentado. Introduzido um tubo na garganta das aves, onde elas são forçadas a se alimentar um período de tempo muito curto e o processo de engorda é muito rápido, onde o fígado dele vai engordando até ele estourar, ele adquire uma doença através disso. E esse fígado doente é que é depois transformado nesse patê. 15 países já proibiram a venda e fabricação do foie gras. Em Blumenau, o projeto acrescenta texto na lei em vigor que trata do controle e proteção dos animais. A matéria prevê que o descumprimento da regra é considerado infração gravíssima e pode dar multa aplicada em dobro em caso de reincidência. Durante a votação do projeto, na semana passada, com a presença das entidades defensoras dos animais, os vereadores comentaram a importância da aprovação da proposta. Não tem como olhar e perceber que o ser humano é capaz de fazer isso. Por isso, a aprovação desse projeto hoje é de vocês, é do coração de vocês, pela campanha que fizeram, o vereador Vanderlei lembrava aqui, pelas redes sociais, pelos e-mails. O parlamento hoje vota unificado, uma boa causa. E espero que Blumenau seja o espelho para o Brasil também proibir isso. Em 2003, 2004, se não me falha a memória, o projeto de autoria do vereador Célio Dias proibia o uso de animais em circos. Quando
ainda não se discutia tão fortemente como é necessário o respeito aos animais. E aprovamos por maioria, né, vereador Célio? Foi um trabalho forte, votamos favorável. E isso se tornou hoje uma questão nacional. Parabenizar a vereadora Evelyn, dizer que nenhum animal pode sofrer nenhum tipo de agressão. A maioria das pessoas come o patezinho, né? Nem sabe o que passa o animal para que ele possa ter aquele minuto de prazer, né? Que na verdade a alimentação, né, também é um prazer, né? Então o prazer nosso custa para um pobre animal dias e dias de sofrimento e agonia, né? Chegando muitas vezes a morrer engasgado. Infelizmente, não só nisso, em outros momentos, em outros meios, ainda se faz e se destrói a vida de animais. Do popular, se diria, vereador Célio, lá no interior, se judia o animal. E o grande desafio que nós temos, e aí foram várias conquistas, nós tivemos agora uma conquista também em relação à puxada de Pomerode, que foi uma vitória na Assembleia Legislativa, que também, não só de Pomerode, mas se existe em outro lugar no Estado, está proibida. E por que não esse projeto também ser um projeto estadual daqui a pouco, que no Estado inteiro seja proibido? Com a votação e aprovação dos parlamentares, o projeto depende agora da sanção do prefeito para virar uma lei. Se isso acontecer, Blumenau vai ser a terceira cidade do Brasil, depois de São Paulo e Sorocaba, a proibir o patê foie gras. Então a gente quer tornar isso público. Esse é um movimento mundial, ele não é um movimento local, regional. O mundo todo está discutindo sobre isso. E quando eu estive a última vez aqui na Câmara de Vereadores, felizmente eu tive a oportunidade de trazer esse tema também para dentro da nossa casa. E nós sermos também pioneiros na região sul, sendo a primeira cidade da região sul que vai aprovar uma lei dessa importância para o movimento da proteção e dos direitos dos animais. Pais de alunos de Centro de Educação Infantil cobram espaço para embarque e desembarque das crianças. Parar aqui de forma legal e deixar as crianças em segurança no educandário é o pedido dos pais de alunos do Centro de Educação Infantil Carlos Roveder, na Itopava Central. Devido à ciclovia, os pais não podem estacionar de frente ao CI. Eles já pediram providências ao poder público, mas até agora nada foi feito. O que acontece? Aqui a gente tem uma ciclovia na frente do CI. Então a gente tem embarque de crianças, as tupique para trazer as crianças, e a gente não tem um lugar adequado para parar isso. Dia de chuva, ou eles param dentro da ciclovia, tirando o lugar da bicicleta, correndo o risco de levar uma multa da polícia, porque não pode, a gente sabe que é lei, ou ele para na lama, ou para muito longe do local. E são crianças de 0 a 5 anos. Então a gente precisa de um lugar próximo do CI para esse embarque e desembarque. Eu já passei alguns e-mails para a Helenice, ela ficou de me retornar, mas já é desde o mês 7, então até agora eu não tive nenhum retorno. E a gente precisa trazer segurança para as crianças, são tudo pequenininhos. A gente tem um colégio no lado também, então o movimento perto das 11 horas, 11h30, hora que as crianças saem, é muito grande, né? Então é complicado deixar elas andar no meio da estrada, né? Diz uma coisa, qual é a solução? Seria criar uma vaga, né? Abrir um espaço onde possa parar os carros para o desembarque dessas crianças, para tupique, para os carros dos pais. As crianças saem, depois o pai tira o carro e o fluxo anda, né? A direção do educandário concorda com a reivindicação dos pais. Na questão assim, né, do posicionamento em relação à falta da vaga, a gente fica preocupado em relação às multas, né, que o CETERB passa e informa. Primeiro preventivamente, mas se ocorrer novamente, eles podem multar, né? A gente sugere que tenha pelo menos um espaço dizendo que pode embarcar e desembarcar, estilo farmácia, alguma coisa nesse sentido, né? Para dar um pouco mais de comodidade, porque ocupa totalmente a faixa de ciclista, né? E a gente sabe que também é ilegal. A gente faz prevenção de trânsito, orienta, faz tudo o que é correto, né? E realmente, no desembarcar e embarcar, ele fica complicado. Deveria ter uma indicação que pode nesse período, né? Os pais procuraram o vereador Ivan Nats, que trouxe o assunto para a tribuna da Câmara. O parlamentar adiantou que já existe legislação que garante este benefício aos pais. Na verdade, é uma determinação legal de que os nossos CIs, a cada 120 metros quadrados de área, tem uma vaga para carga e descarga de crianças, né, para a área de estacionamento.
para permitir a segurança também das crianças, né? E nós temos observado que muitos CIs não têm respeitado a legislação municipal, no sentido de ter esse espaço destinado, né, aos pais deixarem as crianças e também para recolhê-las em segurança. E esse CI efetivamente é um deles, né? Essa é uma dificuldade grande, a comunidade tem reclamado, porque tem observado também a presença de agentes da Guarda de Trânsito que controlam o local, o que impede que o pai seja próximo do local para deixar a criança. Então, autuam os pais, né? E não cumprem, na verdade, a determinação legal de ter lá, naquele espaço, uma vaga destinada à carga e descarga dos filhos, né, que ocupam o CI. O parlamentar está encaminhando proposição ao Executivo para que resolva este problema enfrentado pelos pais do CI Carlos Hoveder. Cobrar do secretário e fazer a população conhecer da legislação, né, e cobrar que a legislação seja cumprida, como nesse caso. Lá no CI, deve, por determinação legal, existirem espaços destinados à carga e descarga. E se isso não é obedecido pelo município, a gente tem que cobrar aqui e também pedir que a Secretaria de Educação cumpra a determinação legal, né? Agora você acompanha como foram os trabalhos na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou na reunião desta terça-feira 24 propostas de lei e emendas. Além das emendas, receberam parecer favorável o projeto de lei que institui o Dia do Pastor e do Ministro do Evangelho e o projeto de lei que dispõe sobre o estacionamento de veículos de transporte escolar de frente às escolas no município de Blumenau. Tendo em vista que hoje boa parte dos estacionamentos utilizados em frente às escolas são ocupados por carros de transporte individual e o vereador Jefferson está propondo a abertura, a reserva de espaços para o transporte coletivo, o transporte escolar feito no município de Blumenau. Por isso, embora uma resistência no parecer, algumas resistências, algumas restrições no parecer, nós entendemos que esta matéria deveria vir para o plenário, porque só o soberano plenário poderá decidir qual o melhor caminho. Esperamos que o melhor caminho que o plenário decida é aprimorar o projeto ou aprovar o projeto como está e o prefeito compreender essa matéria, tendo em vista que hoje a prioridade é o transporte coletivo, não o transporte individual. Por isso, essa iniciativa é bem-vinda. 6 proposições receberam parecer contrário e foram encaminhadas ao arquivo. As demais propostas seguem para a Procuradoria Jurídica da Casa, exceção ao projeto de lei que dispõe sobre a comercialização de alimentos em logradouros públicos no âmbito do município. Existe toda uma discussão há muito tempo sobre essa questão dos ambulantes e, na verdade, essa legislação ela tem um foco maior na questão do food truck, que é uma coisa que está surgindo no Brasil com muita força. E os próprios empresários ou pequenos empresários que têm essa atividade solicitaram uma regulamentação. Então nós estamos discutindo essa matéria, o vereador Fábio Filho pediu vistas e a nossa intenção seria realmente iniciar esse debate, entendendo que se porventura não for possível esse projeto ser encaminhado pela Câmara por alguma questão de vício de origem, mas pelo menos se debata o assunto na casa e se mande um anteprojeto para o prefeito, ou se for possível dentro da legalidade, se mande esse projeto para que o plenário possa discutir e aprová-lo. Já na reunião da Comissão de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio, foram analisados 11 projetos de lei. Todas as propostas receberam parecer favorável. Alguns de denominação de rua, 2 que procuram mudanças no Código de Postura no município, mas o que eu gostaria de estar destacando é aquele que está nomeando uma ponte na Itupava Central, que de autoria do vereador Jens Jürgen Mantel, de ponte que vai estar sendo denominada como Erno Otto. É uma pessoa que muito contribuiu com o poder público municipal, com a comunidade, um grande voluntário da comunidade da Itupava Central e do nosso município, né? E nesse sentido realmente merece a família ser homenageada com a nomeação do seu Erno Otto nessa ponte de ligação na Itupava Central. Depois da CCJ teve sessão ordinária, vamos ver os destaques da reunião dos vereadores no plenário. Na sessão ordinária de terça-feira, a 1ª do mês de novembro, os vereadores Marcos da Rosa, Marco Antônio Van Hovsky e Oldemar Becker registraram o início do Novembro Azul. Ressaltaram a importância da campanha de prevenção ao câncer de próstata. E depois da boa notícia que o arcanjo ficará em Blumenau, o vereador Zeca Bombeiro apresentou o projeto que visa a construção
de heliponto nos hospitais de Blumenau. Porque só o Hospital Santa Isabel tem um heliponto, né? Então vou marcar uma reunião com o pastor do Hospital Santa Catarina e com a direção do Hospital Santo Antônio para que também esteja esse heliponto e também para que todos os prédios, todas as edificações que forem construídas doravante, de agora para frente, no nosso município, acima de 12 andares, elas também seja obrigatória a construção do heliponto. O vereador Robson Soares parabenizou o Senai de Blumenau, que participou das Olimpíadas do Conhecimento. E o parlamentar Beto Tribes informou que vai apresentar um projeto de lei para promover na cidade as obras dos artistas locais. E o vereador Célio Dias abordou a necessidade de criar uma legislação para garantir que os animais de estimação sejam sepultados nos túmulos das famílias. Já o vereador Jefferson Forrest comentou a entrevista concedida pelo prefeito ao Informe Blumenau. O prefeito elencando os marcos da sua gestão e ele cita transparência, eficiência, né, como marca da gestão dele. A transparência, nós temos mais de 80 requerimentos não respondidos, que solicitam informações. Contratos não estão no portal Transparência. O nosso portal Transparência é muito deficitário. A eficiência, nós temos recursos gastos com aluguéis não usados, os juros da ponte que não sai, os mais de 3 milhões de reais gastos com projetos, quase 4 milhões de reais gastos com carros locados. Então, são as reflexões que nós fizemos sobre a participação do prefeito Napoleão no site Informe Blumenau. Na sessão, o vereador Vanderlei de Oliveira comentou a falta de transporte coletivo entre Gaspar Alto e Blumenau, devido à desistência da empresa que prestava o serviço. E o presidente Mário de Brandt pediu a construção de um viaduto na BR-470, entre o complexo viário do Badenfurt e a rodovia estadual de acesso a Pomerode. Já o vereador Jans Mantel falou da importância do cadastramento biométrico. Neste sábado, dia 7, estaremos aí das 9 até as 14 horas, nos 3 locais, seja em frente ao terminal do Aterro, bem como também em frente ao terminal do Garcia CSU e também na rua João Pessoa 186. É uma grande oportunidade que o nosso blumenauense tem e possamos estar mais próximo a mais de 200 mil eleitores, é o que realmente o TRE precisa, para que nós blumenauenses tenhamos em 2016 a oportunidade de fazer com que nós tenhamos mais uma vez mais de 200 mil eleitores. O vereador Adriano Pereira falou sobre o projeto de lei de sua autoria que institui o Novembro Dourado, que trata sobre a campanha de combate ao câncer infantil no município. E o parlamentar Fábio Fiedler falou de visitas que fez a clubes de mães e educandários e ressaltou a importância das ações realizadas pelas participantes. César Sim, vereador líder do governo, agradeceu à FURB por ser parceira na realização das Olimpíadas de Integração das Associações de Moradores. A FURB se colocou à disposição para organizar, para dar apoio logístico, apoio estrutural, apoio físico para os Jogos da Integração das Associações de Moradores. Então é um evento que merece ser comemorado, é um acontecimento que merece nossos aplausos, porque a FURB, na sua grandeza, vem encampar em tudo aquilo que ela faz de social, mas este apoio aos Jogos da Integração das Associações de Moradores. A venda de alimentos na rua pode ser regulamentada com um projeto de lei que está tramitando aqui na Câmara. A proposta foi apresentada pelo vereador Marco Antônio Van Hovsky, do PSDB, e prevê que o comércio de alimentos na rua, na via pública em Blumenau, só pode ser feito com autorização do município, além de uma série de outras regras e exigências ligadas ao tema. Quem quiser ler na íntegra o texto desse projeto de lei pode entrar no site da Câmara, vai no link Projetos e Projetos em Trâmite e faz lá então a pesquisa para encontrar esse projeto de lei. Resumo da semana faz um rápido intervalo, a gente volta já. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer.
todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Câmara aprovou o projeto de lei que cria em Blumenau o Julho Vermelho de Prevenção aos Acidentes e Incêndios. Proposta de autoria do vereador Zeca Bombeiro, do Partido Solidariedade. O Julho Vermelho, que segue agora então para a sanção do prefeito, deve ser promovido todos os anos entre os dias 1º e 31 de julho. Já são leis aqui em Blumenau outras cores aprovadas pela Câmara, como o Setembro Branco, Julho Laranja e também o Outubro Rosa. Vereador Mirim, aqui de Blumenau, comenta a experiência de presidir a mesa diretora no Plenarinho em Brasília. Os vereadores mirins de Blumenau se destacaram nas atividades realizadas no Plenarinho da Câmara dos Deputados na recente viagem a Brasília. O vice-presidente da Câmara Mirim de Blumenau foi eleito para presidir a reunião no Plenarinho com crianças e adolescentes de todo o Brasil. Foram feitos debates sobre projetos de lei e o estudante blumenauense teve a oportunidade de conduzir os trabalhos. Com certeza uma experiência única, tive que realmente ter o papel de presidente. A gente tem que levar, acima de tudo, um momento de aprendizado que a gente vai ter para o resto das nossas vidas, porque a gente não vai ter uma oportunidade assim novamente. Foi uma experiência mais uma vez única, como o vereador Mirim aqui está proporcionando nossa viagem a Brasília, eu ter sido eleito presidente no Plenarinho, com certeza uma felicidade imensa, e poder compartilhar esse aprendizado com todos os outros vereadores mirins foi algo incrível. Vitor Selenco é estudante do Colégio Menino Jesus e tem 14 anos de idade. A sessão no Plenarinho da Câmara dos Deputados foi transmitida no dia 22 de outubro para todo o Brasil pela TV Câmara. Naquele dia, infelizmente, eu não pude estar acompanhando, mas durante a noite ele me passou as informações e fiquei muito feliz. A gente, eu e minha esposa, ficamos muito felizes com esse objetivo dele e a forma que ele conduziu isso com muita naturalidade, muita responsabilidade. Isso a gente fica, a certo ponto, assim, até orgulhoso no aspecto, pela capacidade dele, intelectual, no sentido de entender realmente a importância do papel que ele estava desempenhando. Ou seja, ele e os demais vereadores mirins, quando participaram em Brasília, eles não foram com aquele objetivo de um passeio, mas com uma responsabilidade mesmo de estar representando a nossa cidade de Blumenau e o estado de Santa Catarina lá em Brasília. E com certeza todos representaram muito bem. O resultado foi as leis que lá foram discutidas com o principal propósito, né? As leis entrarão em vigor em toda a sociedade, principalmente as duas que foram aprovadas. Foi o Brasil Saudável, que os agricultores que irão produzir para as escolas alimentos que não contêm agrotóxicos são isentos de imposto. E o outro projeto que também foi aprovado na Câmara dos Deputados foi o incentivo à produção audiovisual nas escolas e instituições, para que isso gerasse mais a cultura, fomentasse mais a cultura dos jovens e o interesse por essa área. Na viagem a Brasília, os vereadores mirins, além de participar da sessão no Plenarinho, visitaram e conheceram estruturas que fazem parte da vida política e administrativa do Brasil, como as sedes do governo federal, Senado e Câmara e Poder Judiciário. Principalmente que rege o país e governa o país, como o Planalto, a Câmara dos Deputados, a Casa da Excelentíssima Presidente. Todos esses principais pontos turísticos, o Supremo Tribunal Federal, que também me chamou muita atenção, são pontos são pontos importantíssimos para o país, que entraram na minha mente e com certeza na mente de cada vereador mirim que foi para lá. Na visão dele, o país vai precisar de políticos sérios. Então, é uma experiência muito importante para ele, é um crescimento pessoal para quem pretende estar participando da política de alguma forma, não diretamente como candidato, mas sendo nas escolas, como participa também do Grêmio Estudantil, e aqui mesmo como vereador mirim. Então, isso para eles traz uma visão realmente do que é
está presidindo uma sessão da Câmara dos Deputados, o papel importante que esses deputados exercem, e eles estão lá para representando o povo, né? Então, isso é muito importante. Macadame colocado em ruas de barro na Velha Grande continua gerando reclamação de moradores. A qualidade do macadame usado nas vias públicas, especialmente nas ruas de placa amarela, é motivo para insistentes cobranças do vereador Adriano Pereira. Eu insisto porque a gente tem voltado a atenção do nosso trabalho como vereador para os bairros e as comunidades da nossa cidade. E a gente tem vivenciado, a gente tem percorrido essas comunidades, tem vivido essa realidade, tem ouvido as diversas reclamações, o clamor do povo que reside nessas ruas ainda sem pavimentação, que sonham, obviamente, em um dia ter suas ruas pavimentadas, mas ainda não as têm e tem que receber a manutenção através da colocação do macadame. Só que o que estão colocando nas ruas da nossa cidade, em diversas comunidades, diversos bairros, é um material muito ruim, de péssima qualidade, que ao invés de manter a rua transitável, deixa a rua em estado caótico e intransitável. O macadame se transforma em lama e carros não conseguem transitar, nem a pé as pessoas conseguem andar, as pessoas precisam ir e voltar de seus lares, precisam ir ao trabalho, as crianças ir à escola, chegam na escola totalmente enlameados, uma situação vergonhosa. Entre os moradores da Rua da Figueira, no bairro Velha Grande, a reclamação é geral. Feita, esquecido o nosso bairro. Ninguém lembra. Voto, eles sabem subir aqui em cima e pedir voto, né? E agora ajudar só porque é placa amarela, a gente não precisa de ajuda. O carro a pé é um absurdo, é uma vergonha. E isso nem é macadame, isso é barro vermelho, né? Eles passam ali, arrumam, daqui a pouco chove, dá qualquer chuvinha, carro não sobe nem desce. As pessoas que sobem a pé sofrem também, com criança, mãe com criança no colo, mochila, sofre muito. Eu peço para o prefeito lembrar de nós aqui também, não só no dia de votação, mas sim o ano inteiro, né? Aqui é bem complicado, ó, essa rua aí tá meio esquecida, aí tá bem complicado essa rua. Eles botam esse macadame muito fino, né? Tem que ser um macadame mais grosso, que assentasse na rua, né? Não esse fininho que dá uma chuvinha e já vira um barral aí. Aí não tem condições, tá bem complicado. Eu é que salvo o caso do pessoal aí que puxa os carros aí no morro aí. Que não tá fácil, tá esquecido pelo poder público e tudo aí. Desde que eu entrei aqui, eu conheço o Adriano. Sempre está lutando por esse lugar aqui, sempre, onde a gente encontra, sempre está nesses morros aí lutando por nós. Mas o prefeito, eu votei para o prefeito. Eu morava no Beco Araranguá lá, até propaganda fiz para ele. E agora ele esquece do pessoal aqui, eu moro aqui também. Tenho casa, moro aqui nesse morro, toda a vida. É para trazer uma compra, é para a mulher sair, trabalhar de madrugada aí, sair para o meio do bar, não tem mais rua aqui, acabou. E o prefeito se esqueceu de nós. Diante do problema, os próprios moradores parecem entender do que precisa ser feito. Eles poderiam estar pondo um macadame melhor, mais grosso, até para os carros que circulam aqui, sobem e descem, os trabalhadores que sobem e descem diariamente, para não estar essa lama toda, né? Que é difícil realmente para eles subir. Se esse feito aqui arrumar um cascaio duro para botar aqui, que é um barro, que os carros só para sofrer aqui, e de a pé é ruim de sair, quanto mais de carro para sair daqui dessa rua aqui da Figueira. E já faz anos que nós moramos aqui, desde 2005, e aqui sempre a rua está dessa maneira, assim. E agora precisamos melhorar um pouco, o prefeito aproveitar e dar uma mãozada para nós aqui nesse lugar. O vereador Jefferson Fortes também ouviu as reivindicações dos moradores da Figueira e afirmou que vai reforçar o pedido ao Executivo na busca de melhorias para a via pública. A situação da rua é difícil, ruim, né? Toda a região aqui sofre muito com esse problema. O macadame de uma qualidade muito ruim colocado aqui, né? Qualquer chuva acaba piorando, virando barro, né? Então a nossa pressão aqui, o nosso pedido vai para que de fato a Prefeitura adquira um macadame de qualidade. O macadame licitado não dá conta de atender a necessidade da população, né? E a população sofre aqui constantemente. O objetivo está presente aqui na Velha Grande, né, para pressionar o Executivo para que de fato mude o procedimento licitatório do macadame e contrate um macadame de qualidade. Na rua Gervásio João de Sena, no bairro Velha Grande, as condições da via também atrapalham a vida dos moradores. Aqui a gente não consegue sair, tem carro que ainda consegue subir, mas olha, nosso carro tá lá, né? A gente não consegue sair, não tem jeito. Se descer, não sobe.
a família, o pessoal aí não consegue subir final de semana para visitar a gente. Meu, pior é quando acontece alguma coisa aí, precisa do SAMU. Quantas vezes eu vi gente descer de maca, com a pessoa na maca, tem que descer com a pessoa porque a ambulância não sobe, o SAMU não sobe lá em cima para pegar o pessoal. As imagens falam por si, situação de calamidade pública até, na verdade, a gente chama a atenção do poder público. A gente espera que seja revisto imediatamente a qualidade desse macadão, que é pago e não é pouco. Esse material é pago, é caro esse material, né, e que deixa as ruas nessa situação. Então a gente vai continuar batendo nessa tecla, porque o povo dos bairros não merece esse descaso por parte do poder público da nossa cidade. Moradores fazem manifestação para cobrar retorno da linha de ônibus entre a região do Gaspar Alto e Blumenau. Queremos ônibus! Queremos ônibus! A manifestação foi na rua Eduardo Godry, no bairro Gaspar Alto. Segundo os usuários, esta linha atendia a região há quase 30 anos. Por falta de interesse da empresa que fazia o itinerário para Blumenau, a linha foi extinta. O nosso ônibus deixou nós em mãos, porque praticamente nós estamos com as mãos atadas, porque a gente não sabe com quem mais ocorrer, porque tudo que a gente fez até hoje foi em vão, porque foi bastante corrido. E a DETER era para trazer uma solução para nós, até hoje não trouxe. E onde é que nós estamos aqui hoje, fazendo essa manifestação por motivo do nosso ônibus. É o ônibus que nós não temos mais, que nem eu participo de clube de mães em Blumenau. E vou como? De meio-dia, tudo bem, eu vou com meu filho, mas ele trabalha até às 10 da noite, 11, até meia-noite, ele é motorista da Glória. Mas de noite, 5 horas, termino o clube, daí vou voltar como? Problema sério para a comunidade, que tem muitas pessoas que dependem desse transporte, né, para ir para o trabalho, para ir principalmente para a escola. E é um direito que a gente conquistou há muito tempo, 30 anos praticamente, que esse transporte está sendo usado aqui pela população do Gaspar Alto e agora a gente vai ficar sem. Isso é um problema que já vem ao longo do tempo ali. Já tinha sido avisado que eles iam retirar o transporte, a prefeitura não tomou providência nenhuma, tanto a de Blumenau quanto a de Gaspar, porque a maioria das pessoas que usam esse transporte se encaminham para Blumenau. Então vai gerar prejuízo tanto para a nossa população quanto para as empresas de Blumenau também. Né? A gente está pedindo pelo menos uns mais horários de ônibus, pode ser um micro-ônibus que já resolve também. Vocês querem soluções? Queremos solução. Sem ônibus não dá para ficar, né? A gente está no século XXI e em vez de a gente evoluir, a gente está retrocedendo. O vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, do PT, foi chamado pela comunidade. O parlamentar adiantou que é necessário o retorno urgente da linha, pois a comunidade não pode ser prejudicada. E, infelizmente, parece-nos que os empresários, o DETER e o governo do estado não têm esta compreensão que é o transporte público. A reclamação da empresa, um pouco das condições da estrada, um pouco do não resultado tão positivo desta linha. No entanto, a empresa, além da linha aqui do Gaspar Alto para Blumenau, a empresa possui diversas outras linhas altamente rentáveis para ela. Então há necessidade de o DETER, a Secretaria Regional e o Governo do Estado, junto com os municípios, chamarem a empresa e negociarem, buscarem uma solução para essa situação. Durante a manifestação, o vereador Vanderlei adiantou que vai tentar buscar junto ao governo do estado uma solução para a comunidade. Agendar uma reunião com o secretário regional para que o secretário regional, que tem conhecimento da situação, traga o DETER e numa reunião com a comunidade, junto com os empresários, resolva isso de uma vez por todas. Repito, o governo do estado tem que dar uma resposta positiva. E a única resposta positiva é o retorno do transporte coletivo nessa comunidade, atendendo as duas cidades. E a Câmara agora tem transmissões ao vivo pela TVL das sessões no plenário com tradução em Libras. A Câmara de Vereadores de Blumenau estreou na sessão ordinária desta terça-feira a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais. No canto da tela, durante as transmissões da TVL, agora vai aparecer o intérprete, que traduz para Libras tudo aquilo que é dito no plenário. A iniciativa do Poder Legislativo é reconhecida pelo presidente da Associação dos Surdos de Blumenau. É importante que o surdo acompanhe,
né, para que ele não fique omisso a tudo isso, que ele não precise ficar sempre perguntando para os outros, ele pode ali na hora, né, assistir a toda a discussão que está acontecendo, todas aquelas reclamações, não vai ter falta de comunicação, eles vão ter acesso a isso. Então, é primordial que a gente tenha clareza, e à medida que os surdos vão sabendo, a comunidade surda de Blumenau, né, vai ter clareza, porque eles têm exigido essa comunicação, esse acesso, essa acessibilidade, né? Então é bem importante que a gente saiba de tudo aquilo que acontece. A partir de agora, as sessões ordinárias e solenes e audiências públicas da Câmara vão ter a tradução simultânea em Libras. A intenção da mesa diretora é ampliar a inclusão das pessoas com deficiência. Que você tem que dar o exemplo. E uma das formas é você proporcionar o acesso aqui às pessoas com deficiência auditiva, deles poderem acompanhar a discussão na sessão, sabedores que nós temos cerca de 8.000 pessoas, e uma boa parte dessas pessoas com deficiência auditiva são conhecedores da língua brasileira de sinais e vão poder ter acesso a toda a discussão, aos debates, às trabalhos, as votações dos projetos, e isso no dia a dia do Poder Legislativo. 3 intérpretes de Libras vão se revezar no trabalho de tradução durante as sessões da Câmara. Os profissionais ficarão numa sala separada do plenário, receberão o áudio da reunião e farão a tradução em tempo real. A experiência que a gente tem enquanto intérprete, ela nos traz hoje uma posição de conquista, de vitória para a comunidade surda, porque hoje a comunidade surda ela está se inserindo na Câmara de uma forma mais efetiva, porque ela vai poder participar, ela vai poder compreender aquilo que acontece, que se procede ali naquele espaço, naquele momento. A nossa experiência na área política de interpretação, ela não é tão grande, é mais na área educacional e em outros contextos, mas tudo que se adquire, né, as experiências elas sempre são bem-vindas, e a gente, em parceria, sempre eu com a Gisele, né, até o Tiago, que também vem para atuar aqui junto conosco, a gente sempre vai estar colaborando um com o outro, assim, acho que vai ser um momento bem importante, e assim, a gente até parabeniza, né, a Câmara por estar iniciando esse processo, esse trabalho inédito aqui na cidade de Blumenau e região também. Como nós abrimos uma porta extremamente importante, eu dificilmente creio que alguém vai fechar essa porta e essa possibilidade adiante. Claro, iniciamos num contrato com a ASBLU e vamos buscar regulamentar e melhorar isso cada vez mais, essa parceria, para que a gente tenha a continuidade efetiva e ininterrupta dessa ação aqui no Legislativo. Entrega de laços azuis divulga a campanha de cuidados da saúde do homem, principalmente a prevenção do câncer de próstata. A campanha Novembro Azul tem como objetivo chamar a atenção para os exames preventivos do câncer de próstata. Eu acho que todo homem já desde uma certa idade aí devia começar a se preocupar com essa campanha e fazer realmente o exame, independente como seja ele. Gerson, o senhor aprova essa campanha do Novembro Azul? Aprovo sim, porque todo ano faço os exames também, né? Além dos exames periódicos. Em novembro sempre também faço também para o câncer de próstata também, né? O vereador Zeca Bombeiro reforçou a campanha, entregando laços azuis que simbolizam o Novembro Azul. Aqui circula várias pessoas e eles comentam diariamente aqui nas lojas, aqui no shopping, o comentário é esse, do Novembro Azul. Então quero dizer para vocês que é de suma importância que todos ficarem sabendo, não só os homens, mas todos os funcionários, todos os seus atendentes ficarem sabendo do Novembro Azul, para passar não só essa boa e essa real importância de fazer o exame, mas sim que todo homem prevenido, um homem prevenido é um homem que não precisa de tratamento. Assim nós temos que tratar, Minosso. Um homem prevenido é um homem que não vai estar fazendo tratamento de câncer jamais. O vereador aproveitou ainda para justificar o envolvimento com a campanha Novembro Azul. Hoje no Brasil, o custo com a medicação, com a cirurgia, com os exames de câncer de próstata, o câncer em si já tem a quimioterapia, a radioterapia, que são os remédios mais caros, que hoje o Brasil fornece, são os remédios para a área da oncologia. E todos os pacientes que puder fazer a prevenção, para se prevenir, para não ter o câncer de próstata, é de suma importância não só para a nossa comunidade, mas sim para a Secretaria de Saúde. Este médico especialista em urologia explica que o câncer de próstata não costuma apresentar sintomas na fase inicial, o que pode ser perigoso. Podemos associá-la a uma noz e fica logo abaixo da bexiga, cuja função é produzir líquido seminal que ajuda a eliminar os espermatozoides. E, como eu já falei, só tem no homem, fica logo abaixo da bexiga. E a partir dos 40, 45 anos, ela começa a aumentar de volume.
pode aumentar gradativamente, às vezes mais rapidamente. E o problema é que ela pode, numa certa altura da vida, se transformar em células malignas, que é o câncer de próstata. E esse é o nosso objetivo hoje. Você não pode evitar o câncer de próstata, mas pode curar o câncer de próstata quando diagnosticado na fase inicial. Por isso, quem está na idade de risco já tem consciência da importância do exame e o diagnóstico de câncer de próstata. Ela deve ser constante e os homens devem encarar com naturalidade. As barreiras têm que ser vencidas. Essa questão do preconceito em relação a um simples exame, que deve ser feito com constância a partir dos 45 anos, todos os homens devem encarar e ver com naturalidade. Foi encaminhado para a sanção do prefeito o projeto de lei de autoria da suplente de vereador Kátia Hackbar, do PT, que trata da divulgação de uma mensagem contínua para estimular a população a auxiliar na localização de pessoas desaparecidas. A proposta aprovada pela Câmara obriga os poderes executivo e legislativo municipal a divulgarem nos seus sites oficiais esta mensagem, que deve ter inclusive link para sites de pessoas desaparecidas como o da Polícia Militar. A seguir, as últimas informações aqui no Resumo da Semana na TVL. A gente volta já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Foi reagendada para este mês agora de novembro a audiência pública para discutir a criação da Guarda Municipal em Blumenau. Os requerimentos são de autoria do vereador Marco Antônio Van Robski, do PSDB, e do suplente de vereador do PR, Diogo dos Santos. A audiência pública sobre a Guarda Municipal estava programada para agosto, mas teve que ser adiada. Agora o encontro está agendado para o dia 18 deste mês, 7 da noite, no plenário da Câmara. E o Dia do Servidor Público foi comemorado aqui no Legislativo com uma iniciativa diferente: troca de livros entre os servidores. Em função do Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, a Associação dos Servidores da Câmara Municipal de Blumenau, em parceria com a Escola do Legislativo Fritz Miller, promoveu o primeiro Biblio Troca do Legislativo, uma campanha para incentivar a prática da leitura entre os funcionários e colaboradores. Na verdade, ele é um projeto, né? O projeto se chama Bibliotroca, né? Onde os servidores trazem os livros que já foram lidos por eles, deixam numa estante onde outras pessoas podem pegar esse livro e podem levar para casa e ler. Não existe nenhum tipo de critério ou alguma coisa, qualquer servidor pode ter acesso a esses livros e é uma forma da gente também fazer uma integração da associação dos servidores entre eles mesmos. Além do incentivo à leitura, a ideia é promover a interação entre os servidores do Poder Legislativo. A expectativa da organização é de que mais etapas do projeto sejam realizadas. A nossa ideia é que, junto com a Escola do Legislativo, a gente possa fazer eventos periódicos para poder incentivar a leitura e essa troca de títulos. Ao longo do tempo, nós vamos criando, quem sabe, alguns requisitos, vamos excluir alguns tipos de livros, vamos dar, quem sabe, prioridade a alguns temas que naquele momento estão sendo mais relevantes. Mas logo, logo a gente pensa em lançar uma agenda com esse calendário. O presidente da Câmara, vereador Mário Hildebrandt, enalteceu o evento que, além de comemorar a data, tem o objetivo de promover a troca de títulos literários
entre os servidores. É um trabalho que foi desenvolvido pela Ascamblu, Associação dos Servidores, que tem por objetivo de integrar, de fortalecer, mas sobretudo numa perspectiva de uma homenagem aos servidores públicos na passagem pelo seu dia, uma data que não poderíamos deixar de passar em branco pela importância e eu diria pela qualidade que os servidores que a Câmara Municipal tem e que prestam o seu serviço para auxiliar a nossa população e para auxiliar o bom andamento desta Casa Legislativa e a cada um dos vereadores desta Casa. Aberto o Festival Nacional de Teatro Infantil de Blumenau, FENATIB. A solenidade de abertura ocorreu no Teatro Carlos Gomes, com a presença de autoridades, convidados e, lógico, as crianças. Logo no início, foi entregue a cada patrocinador e apoiador uma lembrança do evento. O Festival Nacional de Teatro Infantil é considerado o maior do Brasil e até o dia 12 de novembro, dezenas de espetáculos serão apresentados de graça. É um festival totalmente gratuito, aberto a todos. Durante o dia está agendado para as escolas, à noite é livre para a comunidade em geral. São 13 espetáculos sendo apresentados de manhã, à tarde e à noite, além de um encontro com vários doutores na área de artes e teatro, fazendo uma reflexão no próximo domingo, no dia 8, sobre arte e educação. Temos ainda depois dos espetáculos uma análise dos espetáculos apresentados. Então, sempre à tarde, depois da segunda apresentação, tem uma comissão que, junto com os grupos presentes e a plateia que quiser participar, fizemos a análise dos espetáculos. Na abertura da 19ª edição do FENATIB, a importância do teatro na formação do ser humano foi ressaltada, juntamente com um balanço positivo do evento. É o maior festival desse gênero na área estudantil de todo o país e seguramente nós, ao longo de 19 anos de história, já tivemos a oportunidade de oferecer à comunidade Blumenau, para mais de 200 mil estudantes da comunidade Blumenau, ao longo dessas quase 2 décadas de história, né, oportunidade muito importante de cultura e essa valorosa expressão da arte que é o teatro. Entra na vida das pessoas, né, entra na vida de aproximadamente 6 a 8 mil crianças a cada ano, é um festival esperado e mais uma vez mostra os palcos de Blumenau, né, com grupos de teatro de todo o Brasil, mostrando a força do teatro de Blumenau, a força da cultura de Blumenau, a superação num ano em que vários festivais nacionais foram cancelados e nós conseguimos realizar mais esse Festival Nacional de Teatro Infantil aqui na cidade de Blumenau. Parlamentares blumenauenses também estão apoiando e prestigiando o FENATIB. Na abertura, eles falaram sobre a importância do evento e seus apoiadores. Está de parabéns à Fundação Cultural, está de parabéns à Prefeitura Municipal de Blumenau, mas em especial também estão de parabéns todos os patrocinadores que, através da Lei Rouanet, possibilitaram, incentivando com recursos para que essa ação acontecesse. Então esperamos que seja mais um ano coberto de êxitos e de muitas apresentações para as nossas crianças em nossa cidade. Teve algumas dificuldades para a realização dessa 19ª edição, né? Inclusive teve adiada o seu início aqui na cidade, mas graças aos patrocinadores, ao apoio, além de incentivo à cultura, através do Ministério da Cultura e todos os parceiros, possibilitaram que o evento pudesse acontecer. E que bom para poder levar realmente de forma gratuita a diversos espaços da nossa cidade as apresentações de teatro. Então é importante a gente estar prestigiando e apoiando e esperamos que tenha continuidade, né? Muitas outras edições ainda pela frente, cada vez maior aí as edições. As apresentações do FENATIB ocorrerão até o dia 12 de novembro no Teatro Carlos Gomes e em alguns palcos alternativos da cidade. Toda a programação no site fenatib.com.br. Requerimento aprovado pela Câmara solicita atendimento do cadastramento biométrico em Blumenau também aos sábados. O pedido foi apresentado pelo vereador Jens Mantel, do PSDB, ainda no final do mês de junho, logo no início do cadastramento biométrico em Blumenau. Na sessão ordinária do dia 9 daquele mês, o parlamentar destacava a solicitação do requerimento. Providências junto ao Tribunal Regional Eleitoral da Comarca de Blumenau, no sentido que atenda o seguinte pedido, que sejam feitos atendimento e cadastramento biométrico semanalmente nos bairros da cidade e uma vez por mês aos sábados. Eu gostaria só de justificar que vários eleitores já nos procuraram em diversos bairros da cidade e nós gostaríamos de dizer, primeiro, o acesso realmente é muito ruim,
Nós temos mais de 238 mil eleitores e gostaríamos que realmente o Tribunal de Contas, assim como a Câmara, quando é dia de eleições, tem sido parceiros, com certeza parceiro para a nossa sociedade blumenauense. O requerimento foi votado e aprovado pelos vereadores no mesmo dia. A solicitação chegou ao Tribunal Regional Eleitoral e esta semana o TRE divulgou a realização do primeiro plantão, que vai acontecer neste sábado, dia 7. O cadastramento biométrico é obrigatório para todos os eleitores de Blumenau e vai ser feito até março do ano que vem. Mas nos postos descentralizados, encerra no final deste mês. Em outro momento, na tribuna, o vereador Jens Mantel já havia comemorado a descentralização do serviço, que começou na Rua João Pessoa e depois foi ampliado para o antigo CSU no Garcia e na Uniaselv, em frente ao terminal do aterro. Nesta semana, o parlamentar registrou a determinação tomada pelo TRE. Que esta casa recebeu aqui o desembargador do TRE, nós que encaminhamos já pela primeira vez para que fosse descentralizado nos bairros e agora nós pedimos sábados e domingos pelo menos uma vez por mês. Então nesse sábado, dia 7, fomos atendidos do 100%, presidente, fomos atendidos apenas 45%, até porque o expediente será das 9 até as 14 horas, neste sábado nos 3 locais, sejam eles em frente ao terminal de ônibus do Aterro, bem como também terminal do CSU, bem como também na Rua João Pessoa, das 9 até as 14 horas. O vereador quer a criação de um programa municipal de galerias pluviais em Blumenau. O bairro Progresso é uma das regiões que precisa de melhorias. Moradores da Rua João Machado, transversal da Rua Rui Barbosa, estão pedindo socorro. O pequeno córrego que passa por trás das residências, em época de muita chuva, aumenta seu volume em mais de 20 vezes, colocando em risco a vida das pessoas. Os desbarrancamentos são constantes. Eles querem a limpeza do Ribeirão. Tudo que está desassoreando vai vindo para dentro do Ribeirão, vai prejudicando nós, vai prejudicando a nossa vizinha. Aí assim, o Ribeirão, na verdade, no local onde nós estamos era o Ribeirão onde passava. Isso tudo foi desassoreando e foi vindo para cá. E aonde que toda essa lateral minha que eu tenho aqui do lado, era tudo um rancho que eu tinha como caminhar aqui atrás. Eu já fiz vários pedidos, várias solicitações. E até agora nada do governo público, né, da prefeitura, nada para fazer, pelo menos fazer uma limpeza desse Ribeirão para nós. Eu acho que seria o mais correto. Esse drama nós estamos vivendo há muitos e muitos e muitos anos, tá? Em 90, já quando deu aquela catástrofe terrível, tá? A gente perdeu tudo aqui. A minha casa era aqui, ó. Esse ali era o banheiro, tá? A água tomou tudo, destruiu tudo e a gente nunca teve ajuda de ninguém. Aí veio 2008 de novo, veio 2011 de novo, mas ninguém apareceu aqui para dar uma ajuda para a gente. E a gente vive nesse inferno. Eu já perdi um monte de coisa. Quando a minha casa era aqui, ó, eu tinha os porcos andando dentro de casa, as galinhas andando dentro de casa porque não tinha onde botar, que sempre acontecia de madrugada. O vizinho ali é a mesma coisa, agora está sofrendo a mesma coisa. E é assim, ó, eu vivo mesmo num trauma, num desespero grande. O vereador Vanderlei Paulo de Oliveira foi chamado pelos moradores. O parlamentar adiantou que a solução do problema é a criação, por parte da prefeitura, de um programa municipal de galerias. Ele vai sugerir a implantação deste programa o mais rápido possível. E essas situações elas precisam de uma solução. E a solução vai depender da articulação a ser feita pelo prefeito municipal, pela Secretaria de Obras, pela FAEMA, por todos os departamentos da prefeitura que precisam dar uma resposta em definitivo para estas condições inadequadas em que estão colocados os moradores da nossa cidade de Blumenau. Por isso a proposta é a criação de um programa de galerias, um programa de canais, acabar com a instalação de alguns sistemas aí que não funcionaram, que não funcionam, enroncamentos não funcionam, gabiões não funcionam. Há necessidade de ter definitivamente um programa para a abertura desses canais, a colocação de canais de concreto ou galerias para resolver essas situações. Vale aqui para essa comunidade, mas a proposta que foi encaminhada pelo Conselho de Empreendedores através do nosso mandato é para que valha para todos os ribeirões de Blumenau. Durante a visita aos moradores, o parlamentar adiantou que está encaminhando imediatamente proposições ao Executivo para que este programa seja implantado na cidade o mais rápido possível. A partir de agora é me utilizar dos encaminhamentos que já foram dados, dos outros encaminhamentos que vamos dar, tendo em vista que a nossa tarefa é colocar
na pauta da Prefeitura aquilo que é de interesse da cidade. Por isso, atendendo o pedido dos moradores, atendendo o pedido do Conselho de Empreendedores do Grande Garcia, cumprindo o meu papel de mandatário, estou tomando todas as providências através de indicações, através de requerimentos e através desse instrumento, que é a TVL, para dar conhecimento a todos e, inclusive, levar essas informações com muito mais precisão aos responsáveis para que a solução seja apresentada. E vamos acompanhar agora os destaques da sessão ordinária da Câmara. Na abertura dos trabalhos, o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia para o Estado de Santa Catarina, Dr. Rodrigo Monerat, ocupou a tribuna para divulgar o Novembro Azul, uma campanha nacional de combate ao câncer de próstata. Nos pronunciamentos, entre os assuntos abordados, o vereador Ivan Nats questionou o custo com gastos públicos e o trabalho da atual administração municipal. Um governo que foi eleito com uma expectativa muito grande, né? A comunidade acreditava muito na possibilidade de nós termos uma revolução administrativa. Eu fui um que acreditei, né? Então, e agora há um sentimento de frustração muito grande, porque o governo não dá as respostas que a comunidade acreditou que fossem dadas. E também com relação às promessas de campanha. Não há nenhuma obra significativa na cidade. Nós somos a terceira maior cidade do estado de Santa Catarina, um PIB de 2,2 bilhões de reais e um governo que, faltando um ano para as eleições do ano que vem, ainda não mostrou para que veio. É muito triste tudo isso, porque quem acaba recebendo toda essa massa de reclamação, toda essa carga acaba caindo aqui na Câmara de Vereadores e a gente, como a população em geral, também fica bastante frustrado pelas faltas de iniciativa de atendimento dos reclames da comunidade com relação às ações do governo. Robson Soares defendeu na tribuna o Pacto Federativo. O parlamentar criticou o atual modelo administrativo e a dificuldade do dinheiro chegar aos municípios. O sistema administrativo e financeiro do nosso país concentra os recursos em Brasília e repassa as obrigações e a prestação do serviço aos municípios. E os problemas, as necessidades estão nos municípios, mas o dinheiro está em Brasília. Então existe um descompasso nisso. A gente não consegue acessar os recursos e os municípios ficam aqui sofrendo e atender as necessidades que são muitas dos nossos munícipes, sem Brasília repassar aquilo que nos é devido e deveria ser por respeito à nossa história, à construção do nosso povo. Então o Pacto Federativo tem que ser revisto, a gente tem que pressionar os representantes nossos em Brasília. E abordei isso porque, além de não ocorrerem os repassos adequadamente, mesmo os repasses que são obrigatórios estão sendo atrasados pelo governo federal. Já não bastasse as pedaladas fiscais que o Tribunal de Contas da União já identificou e considerou as contas, orientou pela não aprovação das contas da presidente Dilma, não bastasse isso, o dinheiro que é obrigação repassar aos municípios não está sendo repassado. Blumenau, o governo federal já deve para Blumenau 17 milhões de reais. Marcos da Rosa destacou o uso do aplicativo no celular Sinesp Cidadão. A ideia do aplicativo é facilitar o trabalho da polícia no combate à violência e nas práticas ilícitas. Um cidadão que se utilizou desse aplicativo, ele estava no trânsito, viu um carro, um Honda Civic, e ele gostou do carro e ele usou o aplicativo apenas para ver o ano daquele veículo. Quando foi surpreendido, porque era um veículo roubado, ele rapidamente acionou a polícia e a polícia fez a apreensão dos cidadãos que estavam ali naquele veículo. Então, eu falei aqui para a comunidade a importância de baixar no seu celular, baixar no seu computador em casa, porque às vezes tem um veículo suspeito, uma moto rondando a residência do cidadão. Infelizmente o índice de criminalidade é crescente na nossa cidade, não é diferente também no restante do nosso país e nós precisamos cada vez mais estarmos municiados aí de um aplicativo como esse, de outras questões de segurança, para que possamos todos juntos aí lutarmos contra a violência, contra a criminalidade, contra os arrombamentos das residências, sequestros relâmpagos e muitas barbáries que andam acontecendo na nossa cidade. Nas votações, os vereadores aprovaram o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder o uso de espaço público nos locais de grande circulação de pessoas para a instalação de aparelhos de áudio e vídeo à iniciativa privada. Também foi aprovada a proposta de lei que dispõe sobre a reserva de vagas de estacionamento para o uso de ambulâncias nos pátios dos hospitais de Blumenau. Ainda durante a sessão ordinária, o presidente do Legislativo, o vereador Mário Hildebrand, anunciou o nome dos vereadores mirins e suplentes eleitos para a legislatura 2016. E o resumo da semana está ficando por aqui. Acesse o site da Câmara, tenha outras informações aqui do Legislativo de Blumenau e veja também a TVL na internet. Muito obrigado pela sua companhia. Até a nossa próxima edição. Até lá!